Nesse vídeo eu vou tentar fazer a primeira prova do simulado providenciado pelos professores. Então, na imagem dada pelos professores, tem dois arquivos. Esses dois arquivos aqui, P3V 2018-2 e P3N 2018-2. Eu vou carregar a versão V, então debug P3V 2018-2. Eu vou usar o comando L para jogar o conteúdo desse arquivo na memória, na posição 0, e vocês vão chegar na prova com uma tela assim. Então não vão precisar desses comandos durante a prova. Isso é só para carregar o simulado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é inspecionar o começo desse arquivo e os 3 primeiros bytes eram reservados para o boot. A gente pode ignorar eles. Os próximos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os próximos 8 são o rótulo do sistema. Eu acho. Calma que eu preciso tirar essa janela aqui. Depois disso, depois desses 8 bytes do rótulo, a gente tem a primeira informação importante em 2 bytes. O próximo vai estar contido em 1 byte. Veja que tem um padrão aqui. Depois 2, depois 1 byte e depois 2. Esse primeiro aqui é o tamanho de cada setor. 200 bytes. Vamos escrever assim. Bytes por setor. Eu não lembro se byte era com B maiúsculo. Se não for, me desculpe. Esse 01 é o tamanho que cada grânulo vai ter, cada cluster. E está contando que cada cluster vai ter um setor. Então, um setor a cada grânulo. Isso não varia nas provas. Então, eu vi que é sempre 1. E aqui, essa informação 0001 é o tamanho da área reservada. Tamanho da área reservada. Ou melhor, essa primeira área, ela que a gente está inclusive olhando aqui, uma parte dela, o começo dela, ela contém um setor. Ela está contida em um setor. Isso aqui é o número de FATs, então temos 2 FATs. E esse 0030, esse 30, é o tamanho da raiz em questão de entradas. É o número de entradas que nossa raiz suporta. Sejam elas entradas de arquivos ou entradas de subdiretórios, de pastas. Então, 30 entradas. A próxima informação importante está contida ali na esquerda do hífen, em 2 bytes. Aqui, 0009 é o tamanho de cada FAT. Então, 9 setores em cada FAT. Com essas informações extraídas aqui, a gente pode criar um esboço de como que é o sistema de arquivos. Então, deixa eu mudar para cá. Vou mudar. Vamos lá. Tirar isso. E então a gente pode começar a esboçar. Ele começa com uma área reservada. A gente sabe
que tem um setor. Depois tem as FATs, nesse caso são duas FATs. Cada FAT tem 9 setores nesse caso. E depois tem a nossa raiz. A nossa raiz, no caso, eram. Ah, eu fechei. Mas eram 30 entradas. Se são 30 entradas e cada entrada tem 20 bytes, isso dá 600. Ou. Calma lá, tem um jeito. Tem um outro jeito. Então eram 30 entradas. Isso aqui é o tamanho de cada entrada. E a gente quer saber o número de setores que essa raiz ocupa. Como cada setor tem 200 bytes, a gente divide por 200. E essa conta vai dar esse 0 quarto com esse de baixo, esse aqui quarto com esse 2 quarto com esse, e sobra esse 3 aqui. Então, 3 setores. Ou melhor, a nossa raiz ocupa 3 setores. E a partir disso, tem o conteúdo dos nossos arquivos e subdiretórios. Eu vou escrever pastas. Antigamente as pessoas só falavam diretório, subdiretório. Hoje as pessoas têm o costume de chamar de pasta. O tamanho total disso aqui está contido aqui no setor de boot, mas a gente não precisa dessa informação para realizar a prova, então não vou nem olhar. Espera aí que eu vou dar um gole aqui. Com isso, com esse esboço, a gente pode começar ou olhando a FAT e ver as ligações em cada entrada, em cada grânulo, como que eles estão conectados, ou ir lá para a raiz e ver as entradas de arquivo da raiz. Eu acho que eu vou olhar a raiz primeiro, mas relembrando, isso pode ser feito em qualquer ordem. Talvez no próximo simulado eu faça numa outra ordem para mostrar isso. Então, para eu chegar na raiz, eu tenho que somar esses setores aqui. 1 mais 9 mais 9. E relembrando que isso aqui é uma soma em hexadecimal. Então tem que tomar cuidado. Em vez de somar na mão, vamos usar o próprio debug. Então eu separei aqui uma visão. Deixa eu ver. Isso aqui. E. Vou deixar assim por enquanto. Me perdi. Ah, sim, eu ia usar o debug para fazer essa soma aqui. Então, para realizar a soma, era o comando H. 1 mais 9, eu espero que seja A. É A. E, então vamos somar o A com 9. E aqui o resultado da esquerda, 13. Então, 1 mais 9 dá 13. Voltando aqui, vamos anotar. Então, que isso aqui começa no setor 13. Para a gente saber a posição exata do byte, a gente tem que pegar esse 13, multiplicar por 200. E a gente pode usar o comando D para mostrar o que tem nesse endereço. Em vez de fazer na mão, de novo, eu vou fazer com o comando H. E eu não sei se os professores chamaram atenção para esse detalhe, mas 13 vezes 200 é o mesmo que, relembrando da tabuada, 13 mais 13, e depois a gente multiplica por 100. Isso porque
Bom, eu pulei alguns passos, mas 13 vezes 200 é o mesmo que 13 vezes 2 vezes 100. Vamos separar esses dois primeiros membros aqui, esses dois primeiros operandos. O 13 vezes 2 é a mesma coisa que dizer 13 mais 13. Mais 13. E depois a gente multiplica por 100. Multiplicar por 100 é basicamente só adicionar dois zerinhos no final da leitura. E por que eu estou decompondo isso desse jeito? Porque assim a gente pode calcular usando o comando H e não se preocupar. Nesse caso é 26, é fácil. Mas imagina 3, sei lá, 3F vezes 200. E para isso a gente teria que calcular ou assim, vezes 2, e colocar dois zerinhos no final, ou vezes 200 aqui. Bom, em vez de fazer manualmente, nesse caso dá para fazer direto. Isso aqui dobrado é 26, e então 2600. Depois eu vou utilizar essa ideia com o H e vai ficar mais claro. Aqui eu vou fazer na mão, porque é uma conta simples. E isso aqui eu não preciso mais. Por que eu calculei isso? Porque eu quero olhar para a raiz e ver as entradas da raiz. Então eu vou precisar fazer de 2600 para mostrar essas entradas. Então de 2600 e com esse comando, deixa eu esconder aqui. Com esse comando a gente consegue ver duas entradas de arquivo. Então são elas. Esse txt, ele começa... Uou, aqui. Espera aí. Ele começa e termina aqui. Então são essas duas linhas. E as próximas duas é esse brandão. Dá pra ver que é um subdiretório. E... Bom, vamos começar caçando os detalhes dele. Então no caso a gente tem esse tele.txt. As 8 primeiras casas aqui era o nome do arquivo, isso aqui era a extensão em 3 bytes. E a próxima informação eram os atributos, isso aqui é importante. Esse 20 a gente pega cada dígito e transforma para binário em 4 casinhas. Então esse 2 é 0, 0, 1, 0 e esse 0 é 0, 0, 0, 0. Então, o professor vai dar uma colinha que vai falar dos atributos. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta casa está ativada. Isso aqui é de arquivo modificado. Arquivo modificado. Depois, o resto a gente descarta. Isso aqui é reservado pelo sistema. Pelo que entendi, era algo utilizado pelo Windows NT na época. E a gente vai descartar até esses 2 bytes da esquerda do hífen na segunda linha. Aqui está contido a hora, minuto e segundo da última modificação desse arquivo. Então, deixa eu apagar esse aqui. E pegar o de 0 a 1. Isso vai ser lido como A1 de 0. Aí, dígito a dígito a gente converte para binário. Era binário? Era binário. Então o A é 10. 10 é 8 mais 2. Então 1, 0, 1, 0. Depois 1, 0, 0, 0, 1. D é A, B, C,
D é 13, então é 8 mais 4 mais 1. Então 1101. E depois 0000. Eu estou vendo a hora e data. Ele tinha uma separação 5 casas, depois 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui temos 1, 2, 4, 8, 16. Aqui 1, 2, 4, 8. E aqui 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 16. Então 20. Aqui 14. E aqui 16, mas ele está registrado na metade. Então a gente tem que dobrar, é 32. Então o tele.txt, a última data de modificação dele foi em 20, às 20 horas, 14 minutos e 32 segundos. Vamos anotar isso. Então, voltando aqui. Esse era o tele.txt. Eu vou anotar aqui. Tele.txt. O local dele é a raiz. Então, vou marcar aqui. Será que é assim ou assim? Perdão. Vou deixar assim. Data ou atributos. Atributos. Ele é um arquivo modificado. A hora da última modificação foi em 2014-32. Então, 2014-32. Vamos calcular a data. A data está contida aqui, na direita do hífen. Então, deixa eu apagar isso tudo. E aqui, na direita do hífen da segunda linha, temos D6, 4C. Isso vai ser lido como 4C, D6. Daí, transformando cada dígito, a gente tem 0, 1, 0, 0. O C, A, B, C é 12. 12 é 8 mais 4, então 1, 1, 0, 0. O D é 1 depois do C, então é isso, mais 1, 1, 1, 0, 1. E o 6 é 4 mais 2, 0, 1, 1, 0. Como é a data? Era 745. E relembrando, eu acho que isso tem na cola do professor, não precisa decorar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois 4. 1, 2, 3, 4. E 5 casas. Então, primeiro a gente tinha o ano, depois o mês e depois o dia. 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, aqui deu 38. A gente tem que pegar esse 38 e somar com 1980. Então, dá 2018. Aqui é 6 e aqui dá 22. Então, daqui tiramos que ele foi modificado pela última vez no dia 22 de junho de 2018. Com isso, vamos anotar essa data. Então, 22 de junho de 2018.
junho de 2018. Depois disso, ele pede os grânulos. Então vamos só anotar, o primeiro grânulo e o resto a gente vai tirar depois quando estiver inspecionando a FAT. Então, voltando aqui, o grânulo está contido nessa informação aqui. O grânulo inicial dele é 0002, ele começa no grânulo 2. E o tamanho dele está aqui, nas 4 casas finais. Então é 00000B FB. Então o tamanho dele é BFB. Voltando ali. Então ele começa no 2 e tamanho BFB. A segunda entrada, eu vou colocar aqui abaixo. Então a primeira entrada é essa aqui. Aquela segunda entrada é Brandão. Vamos apagar, voltar aqui. Opa, não, peraí. Vamos voltar aqui para essa janela. Vamos inspecionar o Brandão que está contido aqui. Então, isso aqui era o nome. Isso aqui é a extensão. Isso aqui são os atributos. 1, 0. Esse 1, 0, a gente vai pegar cada dígito, passa para binário. Olha ali nos atributos. Eu não lembro o que eram esses outros, mas esse aqui é de subdiretório. Então, ele é um subdiretório. O bit do subdiretório é na quinta casa. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, isso aqui. E depois, isso aqui é lixo pra gente. Lixo, 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 lixo. Até o hífen aqui, olhando para a esquerda, é a hora. Então, vamos lá. Apaga isso aqui. E 099B vai ser lido como 9B09. 9B09. Isso aqui, dígito a dígito em binário, fica 9 a 8 mais 1. 1001. B é AB, então B é 11. 11 é 8 mais 3. 1, 0, 1, 1. Depois tem 0000 e o 9 de novo é 1001. Isso aqui a gente está olhando para a hora, a hora era 5:65. Então 1, 2, 3, 4, 5, divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uma divisão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá certinho. E vamos converter. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 16, 1, 2, 4, 8, 16. Aqui dá 9. Aqui dá 24. E aqui dá 19. Então, a gente tem 19 horas, 24 minutos. E esse 9 tem que ser dobrado, então 18 segundos. 19 horas, 24 minutos e 18. Vamos anotar? Então, voltando aqui no Brandão, tem o local. O local dele é a raiz. O que mais? Os atributos. Atributos, subdiretório. Depois, a hora. E a hora deu 19, 24, 18. 19, 24, 18. E a data, uma característica das provas que eu notei é que todos têm a mesma data. Então vamos checar aqui, ó. Antes era D64C, embaixo de novo D64C, a gente não precisa calcular de novo. Então a data foi em 22 de 6 de 2018.
6, 2018. E os grânulos? Ele começa no 7, era isso? Começa no 6. Então tá aqui nessas duas casas. Eu espero que dê pra ver. Cadê aqui? Essas duas casas aqui tem os grânulos e aqui está o tamanho. O tamanho dele está 0 porque ele é um subdiretório. Então ele está lá no grânulo 6. O tamanho, eu não sei se colocaria 0. Eu acho que na prova, no gabarito, está um traço assim, um risco. E esse foi o Brandão. Ele é um subdiretório. Não acaba aqui, porque agora a gente tem que olhar dentro do subdiretório para ver as entradas de arquivo dentro desse subdiretório. Mas antes de fazer isso, vamos voltar aqui para... Vamos voltar aqui para o esboço de como que está o nosso sistema de arquivo. E pensar um pouco. Porque tinha aquela história da posição de cada grânulo. E... Bom, a gente vai generalizar uma fórmula para isso. Então, no caso, a gente precisa chegar aqui. Para chegar aqui, a gente soma 1 mais 9, que dá 13, está anotado aqui, mais 3, que dá 16. Em bytes, então a gente teria que pegar esse 16 vezes 200 e daria a posição aqui do comecinho dos arquivos e pastas. Tem um detalhe que os grânulos não começam pelo 0 nem pelo 1, eles começam pelo 2. E para generalizar isso numa fórmula, a gente vai contar com isso. A gente vai somar isso, com isso, com isso, depois tira 2. E a gente vai ter uma formulinha. Então, eu vou chamar essa formulinha de G, de grânulo, não sei, ou C, talvez de conteúdo. Vou chamar de C, de X, onde esse X vai ser somado com esse 1, mais 9, mais 9, mais 3. Isso aqui a gente já calculou, dá 16, e a gente vai tirar 2. E então, o C de X é igual a X mais 14. Então, quer dizer que a gente consegue acessar o conteúdo de um certo grânulo X com essa formulinha, somando com 14. E se a gente precisar do byte, a gente pega o C de X e multiplica por 200 para ter a posição certinha em bytes. Os professores explicam de um outro jeito, mas explicando desse aqui eu acho mais simples de visualizar e até mais simples depois de resolver aquela parte dos caracteres de cada segmento. Agora a gente pode checar se esse C de x está correto. O jeito mais fácil de checar se ele está correto é pegar o grânulo de um subdiretório. No caso, a gente tem o Brandão. Então, o Brandão era um subdiretório e ele está no grânulo 6. Se a gente jogar o 6 aqui no X e inspecionar esse setor e ele mostrar mais entradas de arquivos ali dentro, quer dizer que a gente está correto, né? Porque se tivesse mostrado alguma outra coisa, com certeza isso aqui estaria errado. Então vamos testar. A gente precisa fazer o C de 6. Isso é 6 mais 14.
Relembrando que isso aqui é uma soma em hexadecimal, então isso não dá 20, isso é o mesmo que um A. Para checar, eu vou somar aqui. H6, 14, deu 1A. E a gente precisa agora calcular 1A vezes 200. Esse 1A vezes 200, a gente calcula 1A mais 1A e multiplica por 100. Ou melhor, a gente vai aqui no H, ou melhor, no debug, usa o comando H, 1A, 34, então isso aqui é 3.400. Ou melhor, para olhar o conteúdo do grânulo 6, a gente usou a função que eu chamei de C aqui, onde ele só soma 14, que é esse espaçamento aqui e depois volta 2. E ele dá a posição em setor, e se eu quiser a posição em byte, eu multiplico pelo tamanho do setor em bytes, que nesse caso, e no caso de todas as provas do Arnaldo e do Thiago é 200, a gente pega isso aqui e multiplica por 200, e para multiplicar por 200, eu faço ele somado com ele mesmo, e depois leio com 2 zerinhos no final. E ele vai ter que mostrar entradas de arquivo, ou senão eu estou muito errado. Então vamos lá. De 3.400 e... Bom, ainda bem que eu tô certo, né? Então ele mostrou aqui as entradas, que senão eu tava lascado. Essas duas primeiras linhas são referentes a ele mesmo. Depois tem uma referência ao diretório, ao subdiretório ou diretório que contém ele. Então isso aqui seria uma referência pro de cima, pro pai, pra mãe, não sei como as pessoas costumam chamar, mas é o nível de cima. E finalmente temos essas duas entradas aqui, o Titer TXT e o Dunga TXT. E eu vou usar o comando D para ver se tem mais coisa. Então, as próximas linhas aqui não mostram nada, está até zerado, está tudo zerado. Então, dentro do subdiretório Brandão, tem mais dois arquivos, tite.txt e dunga.txt. Vamos inspecionar o primeiro, esse tite. Novamente, isso aqui era o rótulo. Isso aqui é a extensão, atributo 20, a gente já sabe que é arquivo modificado. Isso aqui é lixo para gente. E essa informação aqui à esquerda do hífen, em 2 bytes, é importante. A400. Isso aqui é a hora. A400 é a hora da última modificação dele. Então, o A é 10, que é 8 mais 2, 1, 0, 1, 0. Depois 4 é 0, 1, 0, 0. E temos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A gente está vendo a hora, era 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, nos segundos a gente tem 0. Nos minutos 1, 2, 4, 8, 16, 32. E aqui nas horas 1, 2, 4, 8, 16. Então, esse arquivo foi modificado pela última vez às 20 horas, 32 minutos e 0 segundos. Vamos anotar isso. Então, voltando ali para o amarelinho. E tá difícil de ler. Me perdi. A gente tinha o tele, a gente tinha o Brandão. Agora vai ter uma outra entrada. Essa outra entrada, eu já esqueci o nome, é tite.txt. Ou melhor, o nome dele é Tite,
extensão txt, o local ele está dentro da Praça Brandão, Brandal, como atributo ele tem 20, o 20 era arquivo modificado, a hora dele, a hora em que ele foi modificado, 20 horas, 32 minutos e 0 segundos. E vamos ver a data, D64C. O D64C a gente já calculou, é esse 22 de junho de 2018. 22 de junho de 2018. Ele começa... Então... onde era? Aqui é a data. Então, aqui são os grânulos. Ou melhor, o grânulo inicial dele é o 7. 7. Certamente tem mais. E tamanho. O tamanho dele, então, é... Esse é o títer? Era o títer. 0000 B9. Então, BB9. BB9. E agora o Dunga. Era Dunga? Dunga.txt. O local dele também, ele está no Brandão. A hora vai ser calculada agora, mas já vamos colocar a data que eu vi que estava igual, 22 de junho de 2018, e o tamanho dele. O tamanho é o Dunga 00000ADC. Então, ADC. Vamos calcular a hora. Então, opa, fechei. A gente está olhando para o Dunga. A gente quer a hora, então é a segunda linha, esquerda aqui do hífen, 2 bytes, A4 7B, vira A é 10, então 8 mais 2, 1, 0, 1, 0, o 4 é 0, 1, 0, 0, 7 é 4 mais 2 mais 1, então 0, 1, 1, 1, B é 11, que é, isso aqui mais 1 é 1, 0, 1, 1. E a gente está olhando para a hora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16. Aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1, 2, 4, 8, 16. Isso aqui dá 20. Isso dá 35. É isso? 35. E aqui dá 24, 27. 27, 10, 26, 27. Portanto, temos 20 horas, 35 minutos e 54 segundos. Então, voltando aqui. A hora 20, 35, 54. Depois disso, os grânulos, né? Vamos botar aqui. Deixar na mesma ordem dos outros. Então,
ele começa no grânulo 1, 2, 3, 4, aqui. Começa nesse grânulo 0A. 0, 0, 0A. Então, grânulo A. Com os dados dos arquivos agora anotados, a gente só precisa agora saber os outros grânulos que estão conectados a ele. E a gente tem que saber também o conteúdo desses arquivos. Eu vou separar em outro vídeo para não ficar tão extenso e também para me ajudar na edição.